Você sabia que você pode crescer, aprender e glorificar a Deus e sair vitorioso no sofrimento? Pois é exatamente isso que você vai aprender na lição de hoje. A lição 7. Estevão, um mártir avivado. O textual diz o seguinte: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. E a nossa verdade prática nos informa o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Se você quiser entender melhor o contexto da lição que nós vamos meditar hoje, você, lá na leitura bíblica em classe, pode abrir a sua Bíblia e ler lá em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Agora o capítulo 7. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, quem em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a lição 7, Estevão, um mártir avivado, comentário do pastor Elinaldo Renovato, da revista de EBD da CPAD. O que nós vamos aprender? Estevão é um nome grego e significa cesto. Indica uma pessoa que usa com muito bom senso a sua inteligência, a sua cultura e a sua capacidade de trabalho. Ele é fiel aos amigos, à esposa, virtudes que lhe garantem inúmeras vitórias. Você vê que estas qualidades nós poderíamos ver em Estevão. E também do latim é Stephanos, que veio do grego antigo Stéphanos e significa coroado. A sua idade era de aproximadamente 29 anos de idade, um jovem. Ele foi separado para o diaconato pelos apóstolos de Cristo. Os apóstolos separaram 7 diáconos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia, este último Nicolau. Prosélito é alguém que saiu da religião pagã e aderiu ao judaísmo. Todos esses diáconos foram separados para servir a Deus no ministério de socorros ou obras de misericórdia. Davam assistência aos pobres e enfermos e necessitados. Esse ministério hoje é conhecido como assistência social, que promove a mudança social das pessoas, buscando a resolução de problemas nas relações humanas, bem como a promoção do bem-estar de cada pessoa. O diaconato surgiu da necessidade de resolver a murmuração contra os judeus por conta do abandono das viúvas dos gregos. A comunidade cristã tinha 2 grupos: os helenistas, ou helenistai, crentes judeus de fala grega, influenciados pela cultura grega, porque ou viviam fora de Israel, ou eram filhos de pais gregos ou mães gregas, né? Alguns dos pais eram gentios, portanto eles eram chamados de helenistas ou helenistai. Tinha também os hebraístas ou hebraioi, que eram crentes judeus de fala aramaica, que eram ligados à cultura palestina. Eles eram ligados extremamente à lei e ao templo. Para a igreja hoje, nós aprendemos o seguinte, que é importante a oração e a proclamação da palavra. Isso tem que ser um trabalho periódico, tem que ser um trabalho metódico, tem que ser um trabalho organizado, para que a igreja aprenda a servir ao Senhor, aprenda os mandamentos de Cristo. As obras de misericórdia também são essenciais, junto ao ensino, às missões,
ao evangelismo, nós temos também que ter as obras de socorro, as obras de misericórdia, uma necessidade da igreja primitiva que permanece na igreja de hoje. Glória ao Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Jeová, o nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor e Salvador nosso, sumo sacerdote eterno e sumo pastor, que a bênção e a paz do Espírito Santo de Deus seja conosco por toda a nossa vida. A doce paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. É uma alegria e satisfação estar aqui mais uma vez, meditando nas Sagradas Escrituras juntamente com você. Jesus te ama e quer bem, por isso procuramos fazer o melhor para ampliar o seu conhecimento e amor pela Palavra de Deus. O nosso objetivo é que você se encha do Espírito Santo da Palavra de Deus e seja um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. Fica até o final deste vídeo e você terá comentários, ilustrações, esboços em slides. Assista 2 ou 3 vezes para absorver bem o ensino da lição. Você pode também baixar o esboço da lição preparado para você. E para nos ajudar, pedimos para que deixe um comentário espiritual e bíblico na descrição. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para várias pessoas. O meu nome é Osmar Prates, sou pastor na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo, no setor de Vila Fátima. O meu pastor local é o pastor Leslie Marinho e o presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. Você que está em vários estados aí do Brasil, nos acompanhando aqui em várias cidades, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua escola bíblica dominical, que você seja motivo de bênção para muita gente. E você que ama a palavra de Deus, que gosta de escola bíblica dominical e não está na frente de uma escola dominical, mas gosta de absorver a palavra de Deus, Deus te abençoe também. Vamos à lição e uma ótima aula para você. Meus amados irmãos, vamos agora ao tópico 1, o testemunho de Estevão. Aqui no subtópico 1, nós temos o seguinte subtítulo: Estevão usado por Deus. De acordo com Atos capítulo 6 e versículo 3, Estevão ele era de boa reputação, ninguém poderia falar mal de Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo, portanto ele era um homem de oração. Ele era cheio de sabedoria, portanto era um homem que mergulhava na palavra de Deus. Ele era cheio de fé, ele cria em Deus, ele cria no Senhor Jesus Cristo. Ele era cheio de poder, cheio de unção de graça, ele era cheio da palavra de Deus. Um homem cheio de coragem, que enfrentou seus inimigos, seus perseguidores, não com violência, não com o braço da carne, mas com a palavra de Deus. Era um homem cheio de amor pelos pecadores. Ele era um evangelista nato, ele era um diácono nato. Ele também fazia prodígios e sinais, milagres, maravilhas, pelo Espírito Santo de Deus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o diácono Estevão, que também se tornou um grande evangelista, ele era um exemplo para todos que trabalham na obra do Senhor. Aqueles que trabalham com crianças, que trabalham com adolescentes e jovens, que trabalham com coral, que trabalham com orquestra, com conjuntos musicais, que trabalham na evangelização, nas missões, qualquer trabalho da igreja. Ele é um exemplo para os diáconos, para os evangelizadores, para os missionários, para os evangelistas, devido à grande quantidade de qualidades que o Espírito Santo o havia enchido. Vamos aqui agora para o subtópico 2, uma covarde oposição. Porém, ele tinha grandes qualidades e isso não passou despercebido. Os seus inimigos logo o conheceram e o viram. Os inimigos da igreja usam as mesmas táticas de Acabe e Jezabel, que usaram da mentira, das artimanhas malignas para matar Nabote e tomar-lhe a vinha. Os inimigos da igreja usam meios escusos, desonestos, malignos para atacar a igreja. Eles são mentirosos, não se comprometem com a verdade, não têm compromisso com a verdade de Cristo, e nem da palavra de Deus e nem da lei dos homens. Não conseguiam debater com Estevão, não tinham o mesmo conhecimento de Estevão, porque o conhecimento de Estevão, além dele ter um talento natural para conhecer as Escrituras, era divina, vinha do céu, era do Espírito Santo. Portanto, não resistiram à sabedoria e à fé de Estevão. Eles alugaram testemunhas contra Estevão, acusaram Estevão de blasfêmia contra Deus e Moisés, e estimularam a liderança política e religiosa da época contra Estevão, que estava pregando o Evangelho. Levaram Estevão ao Sinédrio, ou, como podemos dizer, o STJ da época, o Supremo Tribunal dos Judeus. No entanto, viram o rosto de Estevão como anjo.
A glória de Deus, ela refletia-se em Estevão. Eles podiam ver a presença de Deus, mas eles estavam espiritualmente cegos, estavam espiritualmente surdos, estavam espiritualmente incircuncisos de coração para ver que o brilho no rosto de Estevão era a glória de Deus refletida naquele homem de Deus. As armas dos carnais e mundanos são satânicas, são mundanas, são ímpias, são armas da pior qualidade que existe para atacar os servos do Senhor, para atacar aqueles que estão aliados à verdade, para atacar aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Porém, as armas dos crentes são irresistíveis, porque elas vêm do Espírito Santo de Deus. Então ninguém pode resistir à palavra do Evangelho. Ele rejeita, ele foge da palavra do Senhor, mas ele não pode resistir, porque ela vem do Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, como assim foi Estevão também. Vamos agora ao subtópico 3, a fúria dos acusadores. Não podendo resistir a Estevão, eles passaram a usar as armas carnais e as armas satânicas. Eles não tinham capacidade para debater com Estevão, portanto eles começaram a usar e apelar para todo tipo de armas que eles poderiam obter para atacar Estevão. Estevão, a partir da história de Israel, do conhecimento que ele tinha da Torá, do conhecimento do Antigo Testamento, ele passa a narrar a história de Israel. Portanto, ele ensinou aquele povo que já conhecia a palavra do Senhor e ele aplicou o conhecimento a Cristo. Ele pregou a Cristo. Ele levou aqueles homens ao conhecimento de Cristo. Ele confrontou a dureza do coração dos líderes. Além de ele apresentar a Cristo, ele ainda aponta o pecado que estava no coração daqueles homens. Ele denunciou a traição, o homicídio contra Jesus Cristo, aquele julgamento carnal, mundano, diabólico que fizeram para condenar o Senhor Jesus Cristo. Aqueles líderes manifestaram 3 pecados. Aqueles líderes que atacavam Estevão manifestaram 3 pecados que têm origem em Satanás. Eles eram de dura cerviz. Dura cerviz quer dizer pescoço duro, nariz empinado. Eles apresentaram ali diante de Estevão o seu orgulho, a sua altivez, a sua arrogância, a sua petulância diante de Deus, diante da sua palavra e diante do homem de Deus. Aqueles homens também eram incircuncisos de coração. Quer dizer, eles tinham um coração duro, um coração impenetrável, um coração não maleável, um coração que não permitia a penetração da palavra de Deus nos seus corações. Aqueles homens também eram incircuncisos de ouvidos, quer dizer, eles recusaram ouvir a verdade. Eles se desviaram da verdade, eles se apartaram da verdade, eles não queriam ter comunhão com a verdade. Por isso, os seus ouvidos estavam tapados para que eles não ouvissem e, se ouvissem, também não entendessem. Isto é resistência contra o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer todo pecador do pecado, da justiça e do juízo. Todo pecador que não dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, ele não será convencido do seu pecado. Por isso tem que ter coração quebrantado diante de Deus. Os ímpios julgadores condenaram, enfurecidos, a Estevão. Estevão, ele foi levado ao apedrejamento. Ele foi condenado à morte por apedrejamento. Estevão, ele é um exemplo de pregação, de ensino, de defesa da fé, de apologética, que é uma matéria que tem na teologia, e fala da defesa da fé. Ele é um exemplo para todos nós. Ele morreu por apedrejamento, mas ele não negou a fé. Ele pregou a Cristo, e ele ensinou a Cristo, e ele acusou os seus algozes de pecarem contra Cristo. A missão integral da igreja é oração. Orar para a salvação das almas, orar para a edificação da igreja, e orar para adorar a Deus, e orar para se encher do Espírito Santo. Outra missão da igreja é pregação do Evangelho, fazer missões, fazer evangelismo, fazer visitações, levar a palavra de Deus, propagar a palavra de Deus, defender a palavra de Deus. Outra missão da igreja é a missão de socorros, as obras de caridade, socorrer os enfermos, socorrer os aflitos, socorrer os necessitados, socorrer os desempregados. Esse é o tripé da missão integral da igreja: oração, pregação e socorros.
a exposição da palavra de Deus deve ser feita com sabedoria. Não é a sabedoria apenas humana. Nós devemos usar os nossos talentos naturais e empregar na obra de Deus. Nós precisamos também empregar os nossos talentos que aprendemos na experiência da vida e também que nós aprendemos na escola, nos institutos bíblicos, na faculdade, no colégio. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com o apóstolo Paulo também. Porém, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos também saber aplicar a palavra de Deus, que é um ensino prático, é um ensino de vida, é um ensino prático de vida cristã. A palavra de Deus é pregada, mas não deve ser somente uma palavra bonita, uma palavra bem organizada, uma palavra bem concatenada, com muita ciência, muita sabedoria, mas ela tem que ter ensino prático para as pessoas aprenderem a obedecerem a essa palavra de Deus que está sendo pregada. E aí, você está gostando do nosso conteúdo? Você viu quanta coisa boa, bíblica, teológica, para enriquecimento espiritual e fortalecimento da fé? Isso é porque você é uma pérola nas mãos de Deus. É um vaso escolhido para levar as boas novas da salvação. Você merece sempre o melhor. Fica por aqui até o final da lição, não saia daí, porque tem mais conhecimento, tem mais conteúdo para você. Foi preparado especialmente para você. Portanto, se inscreva no canal, faça um comentário bíblico abençoador aí, compartilhe, deixe o seu like. E agora vamos embora para o próximo tópico. Tópico 2. A preciosa morte de Estevão. Vamos aqui agora para o subtópico 1, cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. O Estevão, onde ele chegava, havia milagres, sinais, prodígios, maravilhas, a pregação do Evangelho e as pessoas aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele foi batizado com o Espírito Santo, certamente, lá no cenáculo. Diante dos acusadores, verdugos e algozes do diácono Estevão, que também se tornou um grande evangelista, Estevão não negou o nome de Cristo de maneira alguma. Assim ele conservou a sua salvação. Ele permaneceu cheio do Espírito Santo de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu Jesus Cristo ao lado direito de Deus. Veja que maravilha, que coisa gloriosa. Imagine se nós tivermos a oportunidade de vermos Jesus Cristo ao lado direito de Deus. Agora um ensino prático aqui para nós. Quanto à igreja, Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mateus capítulo 10, versículo 16 até o capítulo 11 e versículo 1, se você quiser conferir na sua Bíblia Sagrada. Então nós estamos pregando no meio de lobos, que são pessoas contrárias à fé, são contrárias à palavra de Deus, que rejeitam a palavra de Deus e perseguem os pregadores do Evangelho. Mas Jesus é conosco em todos os tempos. Veja também Mateus 28 e 20, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nos envia no meio dos lobos, mas ele não nos deixa sozinho. Ele está junto conosco, lutando contra os lobos, contra as bestas feras que se levantam contra o Evangelho e a palavra de Deus. E outra coisa, Romanos 8,34 diz assim: o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo não somente está conosco enfrentando lobos, ele nos enche do Espírito Santo de Deus, ele nos dá a sabedoria do alto e ainda mais, ele está à direita de Deus intercedendo por mim e por você, para que nós possamos aguentar as provas, as lutas, as tribulações e realizar a obra de Deus. Em Atos capítulo 6 e versículo 59 está escrito assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esta foi a última oração de Estevão. Que seja essa a nossa oração. Que nós possamos enfrentar a realidade da vida, enfrentar as provas, lutas, tribulações, que nós possamos enfrentar a carne, o diabo e o mundo, e que a nossa última oração seja: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que quando nós partirmos desta vida, nós possamos ir salvos. Quando chegar o nosso último dia nessa terra, que nós possamos ter a nossa salvação guardada em Cristo. Que nós possamos falar como o apóstolo Paulo: acabei a carreira, combati um bom combate e guardei a fé. Essa seja a nossa oração. Vamos agora ao subtópico 2, a violência dos acusadores.
A igreja é perseguida por todos os lados, de todas as formas e de todas as maneiras. Não tem como escapar. Os nossos inimigos e acusadores não dormem e não perdem tempo. E assim foi com Estevão. Estevão era um obreiro irresistível. Um obreiro irresistível é aquele obreiro que ele prega a palavra de Deus, quer ouçam ou não. Que prega a palavra de Deus com contenda ou sem contenda. Que prega a palavra de Deus no momento que está bem, no momento que tem dinheiro ou não tem dinheiro, no momento que tem saúde ou que está em enfermidade. Ele está sempre pregando o evangelho. Portanto, ele é um obreiro irresistível. Qualidade necessária do obreiro cheio do Espírito Santo é confiar em Cristo, é orar a Deus, é buscar o poder do Espírito Santo e fazer como Estevão, ter coragem de falar a palavra de Deus. Os acusadores eram cheios da fúria satânica e muitos inimigos da fé, eles estão às vezes dentro da própria igreja. Estão no meio de nós, mas não são um dos nossos. E, como diz a palavra de Deus, em Israel nem todos são israelitas. E às vezes muitos dos inimigos da igreja nascem dentro da igreja. Por isso que é horrível, é um vício odioso num obreiro de Cristo se transformar no inimigo da fé. Portanto, esses inimigos apedrejaram Estevão fora da cidade, conforme o zelo dos acusadores da lei de Moisés, porém eles tinham zelo sem entendimento. E diante de Saulo de Tarso, que foi o organizador da perseguição, Estevão tornou-se o primeiro mártir cristão. Saulo, que acompanhava a perseguição à igreja e estava acompanhando o apedrejamento de Estevão, ele virá a ser o maior pregador do evangelho depois de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui quanto aos inimigos da fé? Em Filipenses capítulo 3 e versículo 2, os inimigos da fé são tidos como cães. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, os inimigos da palavra de Deus, perseguidores da igreja, são tidos também como lobos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, eles são tidos também como bestas, por causa da sua ferocidade, por causa da sua violência, por causa da sua maldade, por causa da sua ira e por causa da sua covardia. Na morte, Estevão glorificou a Jesus Cristo. Conforme João 21, 18 e 19, Jesus disse com que morte Pedro glorificaria a Cristo e a Deus. Portanto, nós, até mesmo na morte e no sofrimento, nós glorificamos a Deus, assim como Estevão glorificou a Cristo na morte. Em João capítulo 12, versículo 28, Jesus glorificou o Pai na morte. Assim como Cristo glorificou o Pai na morte, quando terminar os nossos dias, possamos nós também estar glorificando a Cristo, glorificando ao Pai e ter a nossa salvação em conta, sermos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Você está disposto a glorificar a Cristo no sofrimento e na morte? Eu espero que sim, porque grande será a sua vitória. A morte de Estevão foi uma pregação a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava ali, presente, vendo a morte, o sofrimento de um homem que pregava a Cristo. E aquilo estava falando com ele. Ele teimosamente pediu cartas para perseguir a igreja fora de Jerusalém, e lá, no caminho de Damasco, ele vai se encontrar com Cristo, será quebrantado, perderá a visão, e um cristão é que vai orar por ele, Ananias, para que ele seja curado das vistas, e ele vai se tornar o maior pregador depois de Cristo. Portanto, a morte de Estevão deu frutos. A morte de Estevão foi uma pregação a Saulo de Tarso. O cristão, ele dá fruto no sofrimento. O cristão, ele dá fruto na doença. O cristão dá fruto na morte. O cristão dá fruto no sofrimento. Vamos aqui agora para o subtópico 3. O perdão no martírio. Estevão, o personagem que nós estamos estudando nesta lição, Estevão é um exemplo de longanimidade. Longanimidade é a qualidade que tem aquele que está sempre perdoando, que tem um coração aberto para perdoar, aquele que não guarda ressentimento. Estevão, ele é um exemplo de amor, como está lá em 1 Coríntios 13, aquela epístola de Paulo, aquele capítulo onde ele fala sobre o amor. Estevão estava cheio daquele amor ensinado pelo apóstolo Paulo, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, ensinado pelo apóstolo João. Estevão é um exemplo de perdão aos inimigos. Ele perdoou aqueles que o estavam matando. Sendo expulso da cidade e apedrejado, não pediu a morte dos que o matavam. Ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não cresceu em seu coração o ódio,
não cresceu em seu coração a vingança. Naquele momento, a raiz de amargura não brotou no seu coração. Salmo 116:15, Deus vê e atenta para a morte dos justos. O que nós aprendemos aqui? Algumas atitudes cristãs relevantes para o cristão de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 19, o crente não deve se vingar, porque a vingança pertence a Deus. Então não nos vinguemos dos nossos inimigos. Devemos orar para que eles sejam salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus, e eles vão se tornar nossos irmãos. Lucas capítulo 21 e 22, o tempo da vingança de Deus virá. Aquele que se endurece, aquele que é incircunciso de coração, de ouvidos, um dia ele vai prestar conta diante de Deus da sua dureza de coração, da sua violência espiritual e da sua maldade. Mateus 6, 14 e 15, perdão é porta aberta para receber o perdão de Deus. Se você perdoa, você vai receber perdão. Na medida que você perdoar as pessoas, a medida do perdão de Deus para você se ampliará também. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, nós aprendemos que devemos perdoar como Cristo perdoou. Jesus Cristo perdoou até o fim. Jesus Cristo perdoou todos aqueles que lhe ofenderam, lhe humilharam e lhe mataram na cruz. E todos aqueles que se aproximam de Cristo em busca de perdão, recebem o perdão de Cristo. Então nós também temos que ter um coração perdoador. Em Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, nós devemos livrar-se das mágoas, nós devemos livrar-se dos ressentimentos, das lembranças ruins. Não devemos guardar nem na mente, nem no espírito, nem na alma, nem no coração as mágoas, os ressentimentos e as más lembranças. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós devemos orar por todos, sejam bons e sejam maus, porque os bons vão se conservar na bondade, e os maus vão deixar os seus maus caminhos e vão andar nos bons caminhos de Cristo. Nós devemos orar para ter uma vida quieta e sossegada, porque na oração é que nós repreendemos as artimanhas do maligno, as setas malignas de Satanás e as obras malignas daqueles que querem nos perseguir. E também a oração é agradável a Deus. Então, por todos esses motivos, nós devemos orar, adorando, agradecendo, louvando, repreendendo todo o mal, para louvar, engrandecer, edificar a igreja, salvar os perdidos e edificar a nossa própria vida. Glória a Deus por você ter chegado até aqui com a gente. Fica até o final, não saia daqui, ainda tem muito mais ensino bíblico para você. Já estamos chegando ao final deste estudo bíblico. Continue assistindo até o fim, porque ainda tem mais comentário ampliado desta revista de escola dominical para você. Aqui não se trata só de conhecimento teórico, mas você já percebeu que tem muita aplicação prática para a nossa vida cristã cotidiana. Conhecimento não tem preço, pois é algo que você levará para sempre na sua vida, e principalmente na vida espiritual. E é tudo gratuito para você. Aqui você não paga nada, nós estamos te dando de graça. Portanto, se inscreva nesse canal, comente, faça um comentário bíblico amigável, um comentário de incentivo, compartilhe este vídeo para muitas pessoas que precisam da palavra de Deus e deixe o seu like. Vamos embora para o próximo tópico. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui no tópico 3, o avivamento no sofrimento. Vamos agora para o subtópico 1, sofrimento e morte dos apóstolos. Segundo a tradição cristã, nós podemos saber como foi a morte dos apóstolos de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, porque ele não se achava digno de morrer como Cristo, que foi crucificado de cabeça para cima. Então ele preferiu morrer de cabeça para baixo. Também o apóstolo André, ele foi martirizado e morto na Grécia, numa cruz em formato de X. Também Tiago, ele foi morto por Herodes, ele foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça. O apóstolo João, o apóstolo amado, ele morreu de morte natural, ele já morreu bem idoso. E o apóstolo Filipe, ele também morreu de morte natural. Porém, Tomé, o apóstolo Tomé, ele foi martirizado e morto na Índia, segundo a tradição. O apóstolo Mateus, ele morreu de morte natural também na Etiópia ou na Macedônia. O apóstolo Tiago, ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém. E o apóstolo Tadeu, ele foi sepultado no Egito ou em Beirute. No Egito ou no Líbano. Beirute é no Líbano. Simão, o Zelote, ele foi morto e martirizado na Palestina, mas pregou em vários lugares fora de Israel.
E Bartolomeu, que tinha por nome também Natanael, esse apóstolo, ele foi posto num saco e lançado no mar. Judas de Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, ele enforcou-se após trair Jesus, e com exceção deste último apóstolo, Judas de Iscariote, nenhum negou ou abandonou a Cristo até a morte. Então os irmãos vejam que a vida dos apóstolos não foi fácil. Eles sofreram perseguições, prisões, açoitamentos, decapitações, todo tipo de tortura eles sofreram. Inclusive esses que morreram de morte natural, a vida deles também não foi fácil. Eles morreram de morte natural porque Jesus Cristo assim o quis. Mas eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram rejeitados, eles foram humilhados, eles também sofreram, morreram de morte natural. Mas a sua vida toda foi de sofrimento e perseguição. O que nós aprendemos com a vida dos apóstolos é que missão e evangelismo é para todos os cristãos. Nós devemos apresentar a Jesus Cristo às pessoas, nós devemos levar Jesus Cristo às pessoas e nós devemos também trazer as pessoas a Jesus Cristo. Mesmo que nós tenhamos uma vida sofrida, uma vida que não seja de fartura, mesmo que estejamos desempregados, ou enfermos, doentes, ou no leito do hospital, ali nós temos a oportunidade de pregar a Cristo. E se você tem uma vida melhor, está empregado, não está enfermo, tem saúde, aproveite esse tempo que Jesus Cristo te deu de bonança para fazer a obra do Senhor. Vamos aqui agora ao subtópico 2, avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual de Deus, ele resulta na presença do Espírito Santo na vida do crente. Ele também renova as forças do crente que está em provas, em lutas, em tribulações. Ele dá resiliência, quer dizer, ele dá condições para o crente não desistir e ele dá resistência, ele possibilita ao crente aguentar as perseguições, as lutas e as provas. O avivamento é questão de necessidade espiritual, é uma questão de sobrevivência espiritual. E você que, com certeza, diante desta lição que nós estamos estudando, está querendo buscar o avivamento espiritual, aqui, de acordo com a vida de Estevão, nós podemos te dar alguns exemplos simbólicos do que significa o apedrejamento. Estevão foi apedrejado com pedras. O apóstolo Paulo e vários outros cristãos primitivos sofreram apedrejamento tomando golpes de pedras por várias pessoas, atirando pedras grandes até matar. Alguns escaparam, mas totalmente feridos e machucados. Mas hoje a nossa lei não permite o apedrejamento, apesar de que algumas pessoas são tão más e cruéis que ultrapassam a lei dos homens e apedrejam, matam, esfaqueiam, dão tiro e várias coisas acontecem. Mas tem alguns apedrejamentos que você pode passar na sua vida. Por exemplo, você pode sofrer maus tratos. Se você sofrer maus tratos, Jesus também passou. Sofrer calúnias. Jesus Cristo passou por calúnias, o apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo. E Jesus Cristo era com eles, ele é contigo também. Você pode ser vítima de fofoca. Fofoca é um tipo de apedrejamento. Ela fere, ela magoa, ela deixa a pessoa para baixo. Mas Jesus Cristo é contigo porque ele passou por isso também. Você pode sofrer ataques de grupinhos e panelinhas. Te isolam, te humilham, te magoam, te deixam de lado. E Jesus Cristo passou por isso. Chegou um momento, quando ele foi preso, todos os apóstolos desapareceram. Ele foi sozinho para a cruz. Você pode sofrer também afronta e inimizades. Todos que estão na obra de Deus vão passar por isso. Não é motivo de se desviar e depois dizer, eu desviei porque eu passei por maltratos, por calúnias, por fofoca, fizeram grupinhos contra mim, passei por inimizades, por afrontas, por isso que eu estou desviado. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por isso. Então não é desculpa para se desviar e sair da obra do Senhor, sair da casa de Deus, porque isto é bíblico, isto é profético. Nós vamos passar por calúnias, tribulações, perseguições. Portanto, aprendemos outra coisa aqui. O testemunho de Estevão encoraja diante dos inimigos, nos dá coragem, nos dá força para que nós possamos enfrentá-los pregando o evangelho e orando por eles. Nos encoraja diante da morte, quando chegar a enfermidade, quando chegar a idade, quando chegar o momento de nós partirmos desta terra, que possamos partir como muitos crentes partiram desse mundo, salvos, lavados, remidos no nome de Jesus, louvando, cantando, falando línguas estranhas. Que isto aconteceu com minha avó, aconteceu com Gunnar Wingren e aconteceu com muitos cristãos, como nós ouvimos nos testemunhos. É preciso buscar avivamento espiritual todos os dias das nossas vidas.
Meu querido e amado irmão, você viu como é importante e saudável a palavra de Deus, como ela nos conforta, como ela nos alimenta, como ela nos encoraja, como ela nos ensina. Por isso que é importante se alimentar da palavra de Deus. Nós fizemos o possível para te entregar uma aula dinâmica, uma aula que não seja enfadonha, onde você possa absorver a palavra de Deus e entender de uma forma explicativa, com esboço, ilustrações e muita prática de vida cristã. Vai ser útil para você, eu tenho certeza disso, que Deus vai abençoar a sua vida. Porque você merece o melhor, porque nós respeitamos você. Então não perca a próxima aula, deixe o seu comentário bíblico, chame outras pessoas para se inscrever nesse canal, para compartilhar esse vídeo, para fazer parte deste canal Rádio Evangélica Galileia. Coloque um comentário amigável, incentivador, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, assista a próxima aula. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua cidade, por todo esse Brasil. Um abraço nosso para você, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém.